eu tenho mais provas históricas e arqueológicas hoje sobre a existência de Jesus de Nazaré do que sobre Alexandre o Grande, Pitágoras. Já que eu falei Pitágoras, vou até pontuar aqui. É interessante que, por muito tempo, foi colocado que Pitágoras seria justamente o grande homem a ser buscado. Muitos céticos, sabe, colocavam, a gente tem que preocupar com Pitágoras e não com Jesus. Sim. Só que, tá bom, Pitágoras. O que Pitágoras deixou de legado? Você, com esse tanto de experiência que você tem, o que você tem para falar sobre a história de Jesus, assim? O que de fato foi verdade, o que de fato foi mentira? Jesus realmente existiu? Os milagres de Jesus? Como é que fica o seu conflito entre técnica, que é o que você está vendo, e livro, né, que é o que romantiza, né? Por favor, queria começar com esse assunto. Olha, foi boa sua pergunta. Em primeiro lugar, por curiosidade, quando eu estava vindo para cá, eu estava conversando com um rapaz que ele me perguntou a mesma coisa. Como é que você lida com esse negócio de ser um cara acadêmico e as questões de fé? Né? Porque aparentemente, por trás de uma pergunta dessa, está assim, que a fé é uma coisa do leigo, do simples, da pessoa provinciana, e o acadêmico, né, do erudito, sabe? E os dois não se conversam. Aliás, se a gente olhar para a maioria dos crentes, vou usar a palavra crentes, no sentido bem técnico mesmo, são pessoas provincianas. Se você olhar assim, quem que é o católico raiz? É aquela senhora beata lá do interior, lá do Ceará, lá do Padre Romão Batista, que está lá rezando, ou é o assembleiana, aquela senhora da Assembleia de Deus com o cabelo do coque, é aquele crente que está na praça gritando com a Bíblia ali e tal, e alguns são até propensos a acreditar em teoria da conspiração e coisa assim. E o que seria o mundo acadêmico? Então, o mundo acadêmico são os camaradas que falam bem o português, que tem um raciocínio lógico, usam terno, ou mesmo hoje nem usam tanto mais terno, não. Esse já passou um pouco, mas são aquelas pessoas assim, claras, de mente clara, livres pensadores. Resumindo, o acadêmico olha para isso aqui e ele fala que há uma garrafa de cor azul aqui e outra amarela, ponto. Mas o religioso, o crente, não. Ele acha que ele tem uma coisa mágica, não sei o quê. Quer dizer, quem é técnico é o acadêmico. Não é que eu me desencantei, mas hoje eu já não tenho mais aquela visão romântica do mundo acadêmico, não que eu deixasse de ser acadêmico, porque eu sei que, na verdade, não é assim como as pessoas pensam. Em primeiro lugar, mesmo entre o mundo acadêmico, há os mais diferentes tipos de pensamentos e opiniões. E você vê muita estupidez também no mundo acadêmico. Claro. Eu acabei de vir de um congresso agora que tinha teólogos do mundo inteiro. E você tem ali, cara, tudo é tipo de coisa que vem. Por exemplo, eram mais de 5 mil apresentadores não, congressistas. Tinha uma área lá de Apocalipse, que tem uma parte de Apocalipse, em que Jesus fala o seguinte: eis que estou à porta e bato. Ou alguém da chamada teologia feminista, doutora, numa universidade, estava apresentando um paper que aquele eis que estou à porta e bato é o pênis de Jesus na vagina da igreja. Da onde que a pessoa tirou um negócio desse? A interpretação... Tem umas coisas abstrusas que ficam muito loucas. Eu não estou falando que foi o carinha da praça gritando lá com português errado. Não, estou falando uma mulher doutora. Você está entendendo? Mas não é uma interpretação? É uma interpretação, mas assim... Tudo bem, é de um acadêmico, né? É que hoje tem um livro, até esse livro foi interessante, ele foi escrito por uma agnóstica e um ateu. Um agnóstico de Yale e um ateu de Harvard. Onde ele fala, eu vou lembrar o título aqui agora, que está vindo na cabeça, que eu li esse livro já há um tempo, onde eles estão mostrando como é que nós estamos passando agora uma época de estupidez travestida de academicismo. Concordo. Repito, quem escreveu não foi um crente, foram dois acadêmicos ateus. Eles até falam do cinismo, pegando a teologia cínica da época de Diógenes e fazendo uma crítica ao mundo acadêmico hoje, que está falando a pior idiotice com ar de cientificidade. Sim. Você está entendendo? Sim. E peraí. Então hoje não está muito no preto e no branco, não. E eu prefiro dividir a história assim. Você tem a situação do leigo, do acadêmico, e tem a sabedoria. Eu busco a sabedoria. Claro. E qual a diferença entre os três? Bom, eu vou colocar um provérbio chinês. A pessoa provinciana, leiga, ele olha para as flores e são só flores.
As árvores são só árvores, os pássaros são só pássaros. O acadêmico não. Ele olha para as flores, elas não são flores, ele dá o nome técnico dela, a Constituição, as árvores. E o sábio? Ele olha para tudo isso e elas voltam a ser flores, voltam a ser... Porque você vê que no mundo acadêmico, olha, são as piores patologias hoje estão entre pessoas com diploma de doutorado. São os caras mal resolvidos, o cara que você vai ver, ele já está, sem querer julgar ninguém, o cara está na 15ª relação dele porque ele não dá certo com nenhuma, o filho não conversa com ele, quer dizer, o cara é um erudito, sabe tudo sobre a unha encravada do pé de Aristóteles, mas o cara não sabe nem como manter a relação social. Que curioso você está me dele. trazendo aqui, porque o achismo em geral iria me trazer uma visão que é um cara que ele é teólogo, né, um cara que é técnico, estuda a igreja, no caso, tal, e ao mesmo tempo ele é um arqueólogo, a tendência é ele diminuir a fé. Uhum. E para você ela aumentou. Aumentou. Eu não respondi daquela pergunta que você me fez sobre Jesus, eu vou respondê-la, tá? Não estou fugindo dela. Mas eu queria dar esse preâmbulo para você saber até qual que é o cara que está aqui. Isso, cara. A fé é que tem uma versão distorcida da fé. A gente encontra tanta sabedoria em pessoas simples e tanta estupidez em gente com doutorado, que hoje eu já não gosto de medir. Na verdade, eu não gosto de medir ninguém, porque a gente não pode julgar ninguém, mas eu não gosto de rotular as pessoas pelo título acadêmico. Claro. Eu prefiro rotular o seguinte, pela sabedoria de vida, as pessoas estão bem resolvidas Vivência, consigo mesmo, vivência e tudo mais. No meu caso específico, eu tenho pessoas que eu amo muito e respeito muito e que não chegaram à conclusão de fé. Eu tenho muitos amigos ateus, agnósticos, e a gente conversa e tudo mais, e alguns até falam, eu queria acreditar como você. Então, o que eu vou dizer aqui não é arrogância, mas é testemunhar a minha busca pelo significado da vida. E no final das contas, todos nós estamos num grande achismo. A questão é qual a certeza que você tem desse achismo ou não. Que eu só sei que nada sei. Exatamente, Sócrates. Agora, vamos à pergunta de Jesus, para também não ficar uma coisa muito vaga. Não, relaxa, vamos embora. Você falou assim, as evidências de Jesus. Hoje eu tenho, pena que por eu não ter vindo de casa, eu não trouxe um livro para você que eu prometo que vou mandar. Por favor. O Ceticismo da Fé, que eu escrevi. O título até já, o Ceticismo da Fé. Muito forte. Eu tenho mais provas históricas e arqueológicas hoje sobre a existência de Jesus de Nazaré do que sobre Alexandre o Grande, Pitágoras. Já que eu falei Pitágoras, vou até pontuar aqui. É interessante que por muito tempo foi colocado que Pitágoras seria justamente o grande homem a ser buscado. Muitos céticos, sabe, colocavam, a gente tem que preocupar com Pitágoras e não com Jesus. Sim. Só que, tá bom, Pitágoras. O que Pitágoras deixou de legado? Alguns fragmentos dele, tá certo? E questões de matemática que atrapalhou. Nota vermelha no meu boletim. Nota vermelha no seu boletim e que você xingou a mãe do cara errado. Ah, é? Porque a gente nem sabe se o teorema de Pitágoras é dele. Ah lá, pegando fama aí. Peraí, Pitágoras então é uma fake news. Mas por uma certeza, você xingou a mãe do cara errado. A vida toda você xingou a mãe do cara errado. Quer dizer, eu não aprendi, nunca vi pra que usa, e ainda eu xinguei o cara errado. Xingou o cara errado, porque o chamado teorema de Pitágoras já era usado pelos egípcios. Lá Antes em mesmo de Imhotep. Eu tô falando de 2100 a.C., Imhotep. Tá certo? Roubou a ideia de outro. Hã? O cara roubou a ideia do Roubou a ideia. Então, Pitágoras, se ele existiu, ele foi apenas um mestre místico que acreditava em transmigração de almas, sabe? E criou-se todo um legado sobre... Tô querendo lembrar que até o autor do livro Porque Eu Não Sou um Cristão, dá uma googada aí, por favor, é o Why Not a Christian? Ou Porque Eu Não Sou um Cristão. Nossa, daqui a pouco eu vou lembrar. Vou pegar aqui. O Pitágoras, eu não tenho nenhuma prova arqueológica dele, os fragmentos que tem dos famosos ensinos dele são fragmentos datados de centenas de séculos depois da suposta existência dele. Tá certo? E a gente não sabe nada versus nada do ponto de vista arqueológico ou historiográfico que comprove o Pitágoras. Já Jesus... Jesus não. Mas acho que Jesus é inevitável. Acho que todo mundo sabe da existência. A questão... Hoje. Santo Sudário, tem várias questões que... Se fosse um tempo atrás, ninguém saberia também. Ah, é? O que foi a chave, assim? O que foi que você fala assim, cara, isso foi o que determinou a existência? Provou, né? Provou, exatamente. Vamos pegar primeiro, então, o que eu poderia dizer da evidência histórica de Jesus?
Em primeiro lugar, tem uma técnica que a gente usa para estudar documentos antigos. Você entendeu? Eu achei muito legal, que eu fui ao banheiro de vocês, tem uma frase salomônica lá, né? Use o banheiro como se fosse cometer um crime, não deixe vestígios. É isso aí. Achei legal demais, mas pô, vou copiar isso aqui. Então, a gente tem mais ou menos um negócio desse, uma espécie de CSI, que você usa com documentos antigos. Para eu saber se a pessoa que escreveu aquele documento estava escrevendo uma história real, uma história fictícia, algo que ele acreditava que era verdadeiro. Nossa. Ou se era uma propaganda, por exemplo. Putz, é verdade. São técnicas muito sérias que são usadas. Vou ter que te interromper pra falar um negócio, porque assim, nos tempos de hoje, a gente tá deixando vestígios pra caramba. Né? Isso daqui é um vestígio, né? Isso daqui é um livro, né? Do futuro. O outro, o cara no TikTok, são várias coisas. Mas no passado, pra você descobrir esse vestígio, quer dizer, é muito estranho que a gente valorize, né? Estranho não, mas a gente... Pitágoras. Todo mundo fala do teorema de Pitágoras, mas ninguém vai a fundo entender se o patrão de fato existiu. Exatamente. A descoberta dessas coisas que me torna cético quanto ao ceticismo. Maravilhoso. Percebeu? Então vamos pegar Jesus. Já falei das técnicas que são usadas. Sim. Então, por exemplo, quando a gente compara os evangelhos com as biografias escritas dos imperadores romanos, você vê elementos claros que demonstram que as biografias romanas, que a vida dos 12 Césares, por exemplo, e outras coisas mais, você vê que há ali duas facetas. Propaganda para enaltecer o cara ou para detonar com o cara. Você está entendendo? A maioria eram propagandas encomendadas pelos próprios imperadores. É como uma biografia encomendada, que o cara aí quer... olha, escreve uma biografia sobre o Obama, aí contrata um jornalista, o cara bota lá, e tem aquela biografia não autorizada. Que é aqui que a gente gosta. Que quer detonar. Tem as histórias ruins. E aí, como arqueólogo, eu vou tentar verificar, junto com os historiadores, o que há de procedência ou não disso. Os evangelhos quebram todas as regras de uma biografia encomendada. Vou dar exemplos para vocês. Existem escândalos demais nos evangelhos para eu acusá-los de obra encomendada para criar um personagem. Vou dar exemplo. Os evangelhos mostram Jesus tendo medo de morrer. Se você pegar o que a propaganda da época dizia, você pegar Teógenes, Aristóteles, os grandes autores gregos e greco-romanos, nenhum herói poderia morrer com medo. Nenhum herói. Você tá certo? Você vê o Heitor, ele bate no peito, que é a alegoria, né? Alegoria, ele não pode morrer com medo. Jesus demonstra medo. Pai, por que me deixaste? Por que me abandonaste? Afasta de mim esse cálice. É verdade, Peraí, não bate. Ele é um herói humanizado. É um herói humanizado. E hoje você pode falar de herói humanizado, porque a gente está numa nova era. Se a gente estivesse fazendo esse programa aqui nos anos 80, 90... Você estaria com uma voz impostada, boa tarde, estamos agora recebendo aqui um cigarrão aqui, tudo e tal, tudo assim editado e tudo, não estaria descontraído, se errar, bateu, se derramar aqui, valeu. Essa informalidade de hoje não tinha nos anos 80. Então vamos pegar na época do primeiro século. Esses tipos de erro de mostrar o herói com medo não fazia sentido. Jesus conversa com mulher, pega criança no colo, não fazia sentido, porque um homem de renome não falava com mulheres em público. O próprio Sócrates, quando está ali para tomar cicuta no Fédon, quando conta a morte do Sócrates ali por envenenamento, ele manda tirar as mulheres da sala. Ele não aceitava mulheres entre ele. Você vê Jesus com Maria Madalena entre o grupo. E a própria Bíblia tem alguns momentos, pelo que eu me lembro, que eles contavam os homens e falavam fora crianças. Fora mulheres e crianças. Exatamente. Ou seja, a vida de Jesus, ela quebra todos os paradigmas de um herói criado. Sim. Criado. Então, peraí, então uma coisa estranha nisso aí. Segundo, quando você pega... o meu primeiro doutorado foi sobre o Evangelho de Lucas. Eu trabalhei o texto grego de Lucas para descobrir uma fala de Jesus ali na hora da cruz. Minha tese toda foi sobre uma questão de vírgula. 600 páginas sobre uma vírgula, mas tudo bem. Isso é que é doutorado. Mas a gente descobre, ao fazer o doutorado, coisas que não são o que você está buscando, mas que você vai... Porque você tem que ler tudo sobre aquele assunto ali, só pegando coisa de periferia. E sabe o que eu descobri? O Evangelho de Lucas foi uma peça jurídica, provavelmente, foi uma peça jurídica escrita para a defesa do apóstolo Paulo em Roma, dividida em duas partes, o livro de Lucas e de Atos.
E toda forma de descrever segue os critérios jurídicos de uma peça jurídica, como era na legislação romana. Uma defesa? Uma defesa. Uma defesa. Então, Lucas, tanto é que teve William Ramsay foi o maior especialista em história romana da Inglaterra. E ele era cético. E ele já estava de saco cheio de ouvir pessoas defendendo Bíblia. Ele falou, quer dizer, eu vou provar que esse negócio aqui é balela. Ele pegou um sabático e viajou por toda a Ásia Menor com um objetivo. Sabático, para quem não sabe, na academia você tira... Europa, Estados Unidos, Sim, Brasil sim. não tem isso. Sim. Você tira um ano para ficar pesquisando e tudo mais e tendo seu salário depositado ali, mais um extra para fazer as pesquisas. Ele procurou provar que Lucas estava errado de A a Z, porque tinha muitas discrepâncias, por exemplo, entre uma forma que Lucas usava um termo técnico e uma forma como você encontrava aquele termo técnico em Cícero, ou Suetônio, Tácito. E depois de um ano investigando, William Ramsay descobriu que Lucas não cometeu um erro sequer. E quando ele percebia os achados arqueológicos de inscrições, estelas, documentos, ele percebeu que onde havia discrepância entre Lucas e Tácito, por exemplo, Lucas é que estava certo. Ou seja, o Lucas foi escrito para ser uma peça jurídica, documentada, analisada, sabe, CSI. Zero informal. Zero informal. É. Então você vê que é um negócio corrente. Porque tinha algo então muito forte. Outro elemento, existem pequenas contradições nos evangelhos. Eu vou voltar nessa do Lucas. Tá. Esse elemento corrobora uma tese da... Qual tese que você quer corroborar com isso? Tipo assim, que Jesus de fato era um ser... E que fez as coisas que fez. Porque são duas coisas que eu tenho que provar aqui. Primeiro, que Jesus existiu. Ok, já sabemos. Isso é beleza. E segundo, que ele era aquilo que falou. E por isso os textos mais jurídicos... Jurídicos, exatamente, são uma evidência disso. Entendi. Porque Tiradentes existiu. Entendi. Mas aquele Tiradentes do quadro, vestido de branco, com o cabelo grande, a barba aqui, aquele Já é uma Tiradentes não alegoria. existiu. Interpretação do cara. Em alemão eles têm até uma diferença. Eles falam em alemão Historier e Geschichter. Não tem tradução para Geschichter em português. Historisch foi aquele que existiu mesmo, histórico. Sim. E o Geschichter é um historial, uma coisa assim. Uma caricatura do que... Uma caricatura, um romanceamento. É o Tiradentes do quadro lá. Entendi, que o cara pintou para parecer Jesus, aquela coisa. Embora Jesus tenha várias formas, não sei o quê, quando você estuda, como é o seu caso... O Jesus do Evangelho é histórico. É histórico. É histórico. Então estou mostrando algumas evidências aqui. As contradições dos evangelhos. E tem mesmo. Tem um evangelho que fala que Jesus estava entrando em Jericó quando ele curou o cego. Aí o outro evangelista fala que ele estava saindo de Jericó. Peraí, ele estava entrando, estava saindo. O Rodrigo teve uma diarreia quando ele começou o podcast, quando ele terminou o podcast. Sim. Aí você vai para o mundo jurídico, tem uma coisa interessante. E se tiver advogado assistindo a gente, ou jurista, ele vai concordar com o que eu estou falando, pode até deixar nos comentários aí. Se 2 ou 3 testemunhas contam a mesma coisa sem errar uma vírgula, o promotor fala assim, elas foram orientadas. Elas não estão sendo espontâneas. Tá. Porque o espontâneo é você equivocar num detalhe que vai diferir de outra testemunha ocular. Ainda mais num livro escrito por tanta gente. Exatamente, tantos anos, né? exatamente. Então você tem que ter pequenas discrepâncias na periferia e você tem que ter congruência no elemento central. Claro. Aí eu sei que o depoimento é verdadeiro. Senão está combinado entre as partes. Exatamente. Você mesmo falou que, olha, eu tive aqui um dos primeiros achismos aqui, eu entrevistei o padre, como é que era o nome do padre, tudo e tal. Esse lapso de memória... É humano e natural. Humano. Você está entendendo? E aí pode ser que alguém que trabalha aqui vai falar assim, não, olha, teve um padre que veio aqui, acho que foi já na metade dos achismos. Essa contradição foi no começo das primeiras gravações, ou já foi mais à frente, isso é legal. Demonstra que é espontâneo. Sim. Então, os evangelhos são espontâneos. Então, quando eu olho só o texto dos evangelhos, ele já tem muitos elementos que mostram que são historicidade mesmo. Agora, fora dos evangelhos, vamos pegar assim os documentos. Eles foram distorcidos, porque a gente não tem nenhum original mais. Temos cópia de cópia de cópia. Aí eu tenho que fazer outro trabalho de investigação para ver se os textos não foram mudados ao longo do tempo. Agora que vem o curioso. Eu não tenho o original de praticamente nenhum clássico da humanidade. Eu não tenho o original
da Ética Nicômaco de Aristóteles, eu não tenho o original da Ilíada de Homero, eu não tenho os originais também nem da Guerras Gaulesas de Júlio César. Você tem cópia de cópia de cópia de cópia. Aí quando você vai nesses documentos mais antigos, por exemplo, das Guerras Gaulesas de Júlio César, tem uma meia dúzia de cópias e a mais antiga está 1000 anos distante da original. Claro. Quando você pega sei lá, a tetralogia, você pega a tetralogia, você tem lá 12 cópias e a cópia mais antiga está 800 anos distante do original. Isso dos clássicos da humanidade. Quando eu pego o Novo Testamento, eu tenho mais de 5.800 cópias. E a distância entre a mais antiga e o original são de algumas décadas. Então, do ponto de vista da crítica textual, nenhum livro, eu posso afirmar agora não como crente, como acadêmico, nenhum livro é mais documentalmente bem atestado do que a Bíblia.